A gente vai conversar com o promotor, Dr. Thiago Davi Schmidt. Dr. Thiago, junto com o Dr. Alexandre Serratini, eles que realizaram esse trabalho na acusação dos réus acusados de matar Jorge Marafigo no ano de 2014 na localidade de Doutor Pedrinho. Doutor Thiago, depois de mais de quase 12 horas, ou mais de 12 horas de um julgamento extenso que começou em agosto, terminou na data de hoje, todos os envolvidos, os 5 envolvidos nesse crime que aconteceu em 2014, foram condenados. Satisfatório para a promotoria. Muito boa noite. Boa noite a todos. Satisfação é uma palavra um pouco delicada num caso como esse. A gente luta bastante tempo de preparação, bastante tempo de estudo para que a justiça seja alcançada e dessa forma o Estado possa de alguma maneira retribuir o mal causado. Então eu falei há pouco que sem a confiança da população aqui representada pelos 7 jurados, o Ministério Público não consegue fazer esse trabalho. É muito importante que a população tenha a experiência do julgamento e verifique como é difícil. Então, satisfação sim, porque viramos a página de uma situação que aconteceu em 2014, não traz a vítima morta de volta e nem recupera as lesões graves sofridas pela vítima sobrevivente, mas de alguma maneira entrega a eles uma prestação jurisdicional que era esperada há muito tempo. Doutor, como é que ficou então a condenação do Ivonir, do Arthur e do outro, me fugiu o nome, do Juarez? Juarez. Como é que ficou a condenação deles? Os réus foram processados por crimes diversos, né? Então, o Juarez pegou uma pena menor porque ele só estava relacionado a um homicídio consumado. Os outros dois, que eram o Ivonir e me fugiu o nome agora, o Arthur, eles responderam por um homicídio tentado contra o Rodrigo e um homicídio consumado contra o Jorge. Então as penas de 20 anos são para os réus processados e condenados por 2 crimes. Certo. E a pena de 14 anos para o réu que foi processado por um único crime. Entre os réus estava o presidente da Câmara de Vereadores de Timbó, Ivonir Scherer. Pela sentença lida pelo juiz Dr. Baldo, ele perde o mandato como presidente? Como é que fica essa situação? Isso é uma consequência da sentença, dependendo do quanto de pena aplicado. O funcionário público tem reconhecido a incompatibilidade entre a confiança popular dada a ele e o crime que ele praticou. Mas esse efeito vai ser executado assim que a sentença transitar em julgado. Esse é cabível de recurso. Então tá. Então eles vão recorrer, provavelmente. E eles recorrem em liberdade. O Ministério Público pleiteou a prisão dos 3, em razão da gravidade do crime, da pena aplicada, do regime de pena aplicado, mas o magistrado entendeu por bem indeferir esse nosso requerimento porque eles responderam o processo em liberdade. Mas ainda estudaremos eventuais medidas a serem adotadas com relação a isso. Então, só para que a gente possa esclarecer e entender, o Ivonir Scherer, nesse momento, mesmo que condenado a 20 anos, ele recorre em liberdade, provavelmente, deve recorrer em liberdade e continua como presidente da Câmara, é isso? Pelos efeitos da sentença penal condenatória, sim, salvo se os pares dele resolverem cassar o mandato dele por alguma maneira em razão da condenação operada no dia de hoje. Perfeito, então. Doutor, muito obrigada. Olha, conversamos então com o promotor, Dr. Thiago Davi Schmidt, junto com a doutora Alexandre Daura Serratini, junto com o Dr. Reni Becker. Eles realizaram, então, fizeram esse trabalho de acusação. E a Rádio Cultura levando toda a informação, todos os detalhes desse julgamento que chamou muito a atenção, claro, por um crime que aconteceu no ano de 2014, mas principalmente porque quem estava no banco dos réus era Ivonir Scherer, presidente da Câmara de Vereadores.